Olá, alunos! Hoje nós vamos ter uma aula em que vocês vão hoje aprender sobre gêneros textuais. Mas antes, quero saber como vocês estão, como está sendo esse período, né? Com a pandemia do coronavírus. Continuamos, né? Tomando todos os cuidados, por isso as aulas remotas, né? É importante sempre lembrar o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento social, que você não se esqueça de se cuidar e cuidar do seu próximo, da sua família, porque em breve, logo isso vai passar e, se Deus quiser, nós vamos voltar à nossa rotina dentro das salas de aula, conforme era antes. Bom, hoje eu preparei uma aula muito especial, que nós vamos falar sobre gêneros textuais. Primeira coisa, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e comece a anotar os principais pontos que vão ser falados aqui. É uma aula breve, porém vai ser muito proveitosa. Então, fique atento. Vamos lá, então? Gêneros textuais. Os gêneros textuais são os textos classificados de diferentes formas. O que significa isso? Os textos, eles apresentam uma linguagem determinada ao conteúdo que está sendo falado. Por exemplo, o emissor e o receptor. O que são os gêneros textuais? É o tipo de texto que é apresentado em diferentes formas descritivas, narrativas, expositivas, jornalísticas, e isso faz a diferença, que são chamados gêneros textuais. Hoje, nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre dois tipos de gêneros textuais. O primeiro é o gênero narrativo. Anote aí, gênero narrativo. O gênero narrativo, ele apresenta ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ou seja, esse tipo de texto narrativo, ele vai estar contando uma história onde tem um personagem ou personagens e vai estar sendo apresentado ali espaço, o tempo em que está acontecendo, o desenvolvimento de fala entre um e outro. E existem vários tipos de textos narrativos: romance, novela, crônica, conto de fada, fábula. Todos esses contam histórias. Então, por isso é classificado de gênero narrativo. Está sendo narrado algum tipo de história. Então, quando você vê um poema, um conto, uma fábula, um romance, esse tipo de texto é o texto narrativo. O outro tipo de texto é o texto descritivo, que nós vamos falar nessa aula. O que é o texto descritivo? O texto descritivo, ele tem por principal objetivo narrar a história de uma pessoa, a história de um objeto, um lugar, um acontecimento. Isso se chama texto descritivo, porque ele está descrevendo algo, está trazendo uma característica para aquilo que está sendo falado. Toda vez que você lê algo, algum tipo de texto que está trazendo características de um lugar, de uma pessoa, né, de um objeto, esse tipo de texto é o texto descritivo. Resumindo, o texto descritivo, ele sempre vai trazer as características daquilo que está sendo apresentado. Então, hoje, nessa aula, eu quero deixar para vocês uma atividade para casa, que você crie o seu texto narrativo e o seu texto descritivo. O texto narrativo, você vai contar uma história onde tenha personagens. Pode ser um romance, uma fábula, um conto. Você vai descrever, vai narrar a história de alguma coisa. E o texto descritivo você vai descrever, dando as características necessárias para o seu texto. E na próxima aula
vocês vão trazer esses textos e nós vamos falar sobre cada um, tá bom? Eu espero que você tenha pego os principais pontos da explicação. Se cuide, faça a tarefa de casa e até a próxima aula. Um abraço.